Você já percebeu que os três primeiros evangelhos da Bíblia são bem parecidos? Oi, eu sou o professor Roberto e hoje eu vou falar com vocês sobre os evangelhos. Nós sabemos que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os evangelhos, que nós sabemos que é a anunciação das boas novas. Os evangelhos contam a história de Jesus, mas eles são muito parecidos em seu conteúdo e muitas vezes ficamos na dúvida de por que temos 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, muito parecidos e João um pouco diferente. Para isso a gente precisa entender um pouco sobre a construção cultural e da Bíblia em si. Quando a gente pensa no processo de construção do Novo Testamento, a gente tem que entender do período intertestamentário. É muito importante perceber a mudança cultural do Antigo para o Novo Testamento. E se você tiver qualquer curiosidade ou dúvida sobre o período intertestamentário, nós temos um Logos falando sobre isso que você pode acessar clicando no card aqui em cima. Os evangelhos foram escritos não junto com seus acontecimentos. Eles foram escritos mais ou menos em 60 a 100 depois de Cristo. Ou seja, eles são formados da cultura oral compartilhada na igreja, vinda dos discípulos, junto com os ensinamentos de Jesus, que esses sim, alguns foram registrados. Então nós temos livros que foram formados um longo período após os seus acontecimentos. Os evangelhos, então, são divididos em sinóticos e João. Os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico vem do grego sinopsis, que significa ver em conjunto. E por que isso? Porque eles são muito semelhantes. Eles têm uma estruturação cronológica e geográfica muito parecida. Eles têm eventos muito parecidos, com pequenas diferenças entre eles. E João, aí sim, é bem diferente. E aí a gente fica se perguntando, se eles são tão parecidos, por que a gente tem eles na Bíblia? Será que um só não seria o suficiente? Bem, aí que tá. Eles são diferentes o suficiente para valer a pena ter todos eles. Quando a gente pensa neles, a gente tem que entender que cada autor teve um intuito em sua escrita. Mateus escreveu o seu evangelho pensando nos judeus, para provar que Jesus era aquele Messias do Antigo Testamento. Marcos escreveu o seu para os romanos, com muitas passagens voltadas para o serviço, porque Jesus era um rei que servia. E Lucas escreve para o povo de cultura helenista, também conhecido como os gentios, tanto que a sua forma de escrita é muito diferente. Apesar deles terem conteúdos parecidos, eles são apresentados de formas únicas. Mateus, por exemplo, nós temos o Sermão do Monte, onde Lucas vai ensinar os mesmos princípios de uma forma muito mais espaçada em situações diferentes. João, diferente dos outros, segue uma estrutura única e ele foca na doutrinação de que Jesus é Filho de Deus e é Deus, começando com o clássico versículo: e no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A proposta de João é totalmente diferente, a sua apresentação também. Por isso que ele é retirado do que nós chamamos de sinóticos. Quando pensamos nos sinóticos, então, nós nos deparamos com aquilo que chamamos de o problema sinótico, que é tentar compreender de onde surgiu essas escritas, quais foram as inspirações dos autores, quais foram as fontes de pesquisas deles. Tem diversas teorias de como cada um deles pode ter sido formado e eu vou compartilhar uma com vocês agora. Nessa teoria, Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Ele é menor e mais direto em suas informações, de forma que tanto Mateus quanto Lucas teriam usado o evangelho de Marcos como inspiração e documento base para os seus evangelhos. Cada um deles, então, teria colocado a sua própria inspiração e a sua própria pesquisa no texto, que nós vamos chamar de fonte M para Mateus e fonte L para Lucas, e os dois usaram uma terceira fonte, chamada fonte Q, que seria algum outro documento que corria entre as igrejas naquela época, para também montar os seus evangelhos. Dessa forma, os 3 evangelhos teriam muito conteúdo semelhante, usando Marcos como base e Mateus e Lucas compartilhando a fonte Q. Isso seria uma boa justificativa para nós termos
textos semelhantes e então pensando no objetivo de cada um, as pequenas alterações e visões que cada um tinha para a exposição daquele texto. Tudo isso faz parte da pesquisa sobre o texto para entender um pouco mais sobre ele, mas nada disso afeta a canonicidade desses textos. Cânon é regra. Cânon vem da ideia daquilo que é correto e aquilo que está incorreto, fora de um dogma ou de uma doutrina. Nós temos os livros canônicos da Bíblia e nós temos os livros apócrifos, que apesar de trazerem alguns ensinamentos interessantes, outros estão fora daquilo que nós consideramos regra de fé. O cânon do Novo Testamento foi muito discutido no começo da igreja e foi decidido algumas regras para considerar quais livros entrariam ou não no cânon. A primeira é a própria regra de fé. Qualquer livro que falasse muito diferente daquilo que a igreja entendia que era o correto seria considerado apócrifo. A segunda é a apostolicidade, ou seja, o texto deveria ter sido escrito por um apóstolo ou alguém em contato com esse apóstolo. No caso, Marcos teve contato com Pedro e Lucas muito contato com Paulo. E a última seria a própria disseminação desse texto entre as igrejas e como aquele texto já havia abençoado as igrejas que estavam ali na região. Com todos esses pontos levados em questão, foi fechado ali o cânon do Novo Testamento com 27 livros e os 4 evangelhos foram entendidos como livros importantes e relevantes para estar na Bíblia. Tudo isso faz parte do estudo dos evangelhos e do estudo da Bíblia como um todo. E é só um pouquinho do que a gente pode estudar e nos aprofundar na palavra de Deus. Por isso que eu te convido a fazer parte do nosso canal do YouTube, se inscrevendo aqui, assistindo os outros logos e ouvindo os podcasts Praxis, ou entrando em um dos nossos cursos. Nós temos os cursos livres, que tem um curso específico sobre evangélicos, temos o bacharelado presencial e à distância em teologia, diversas pós-graduações e o mestrado em teologia profissional. Por isso, eu te convido, vem para Fabapar!